Mais uma vez, boa noite. Hoje é o último domingo de março. Aliás, foi o primeiro trimestre do ano de 2019 que já voou. E como eu falei no começo do ano, uma coisa que eu quero realmente a gente estar fazendo todo mês, deixar sempre o último domingo para estar trazendo uma mensagem referente a uma profecia messiânica. E hoje eu quero convidar vocês a abrir as Bíblias no capítulo 14 de Gênesis. Gênesis, capítulo 14. Esse capítulo, na realidade, ele fala do primeiro momento de guerra registrado na Bíblia. Alguns comentaristas até falam, aí realmente precisa ter um conhecimento histórico maior, que na realidade é o primeiro registro de uma guerra na história humana. Então não sei se esse realmente foi o primeiro registro ou não, mas na Bíblia é o primeiro registro de guerra. A gente vai estar falando do capítulo todo, mas vamos estar lendo por partes. A primeira parte, na realidade, é quando ele fala da guerra em si. Vamos ler do versículos 1 a 12. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Berá, rei de Sodoma, a Birza, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Admá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá, Estezoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado, mar morto. 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. E ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele e feriram aos Refaíms em Astarote, Carnaim, e aos Uzins em An, e aos Emins em Savé, Kiriataim. E aos Oreus no seu monte Seir, até El-Parã, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram em Mispat, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas e também aos amorreus que habitavam em Azazom Tamar. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Admá, e o rei de Zeboim, e o rei de Belá, Estezoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim. Contra Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. E vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e Gomorra, e caíram ali, e os restantes fugiram para o monte, e tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e os seus bens, e foram-se. Então, como eu falei, essa é a primeira parte, que mostra a batalha, assim, até o momento, o início da guerra, até o momento em que chega, em que se fala que o sobrinho de Abraão, Ló, foi também tomado como, assim, prisioneiro de guerra. Então a gente vê que são 4 reis contra 5. Na realidade, eles se rebelaram, eles prestavam esses 5 reis, né? Eles eram dominados, né, por Quedorlaomer, rei de Elão, e esses outros acabaram se unindo e apoiando. Então, foram 4, Sinar, Elazar, Elão e Goim,
contra esses outros 5, Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Belá. Então eles serviram por 12 anos a Quedorlaomer e no 13º se rebelam. Qual foi a reação? Rebeldia, não dá, a gente não vê detalhes aqui, mas certamente eles pagavam tributos e certamente falaram, não vamos pagar, não vamos mais fazer nada disso e tal. E o que acontece? No 13º, eles fazem isso. E no 14º, Quedorlaomer, que era quem recebia tudo isso, e os reis que apoiavam a ele, vão à batalha. Eles revelam, bom, não vamos aturar essa rebeldia e vamos à batalha. Então eles foram descendo e, na realidade, ferindo quem estava no caminho. E aí, o que acontece? Esses que estavam tão garantidos, que se rebelaram, não, vamos batalhar lá contra Quedorlaomer. O que acontece lá no versículo 9? Fala que eles ordenaram batalha no Vale de Sidim. 4 reis contra 5, como fala no versículo 9. Só que no versículo 10, o que acontece? Esse vale, justamente onde eles ordenaram a batalha, estava cheio de poços de betume. E o que aconteceu? Eles fugiram, os reis de Sodoma e Gomorra, e os outros 3 também fugiram e foram para o monte. Só que o de Sodoma e Gomorra caíram ali nesses poços de betume. É curioso, primeira coisa a gente já vê como é que você vai preparar uma batalha e você não tem o conhecimento do terreno em que você vai estar ordenando a batalha. Mas eles... Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre o rei de Sodoma, lá no final do capítulo. Mas eles não se prepararam. Fugiram. Por quê? Porque o reino de Elão era uma potência em relação a esses outros. Tudo bem, eram 5 contra 4, só que esses 4 eram mais poderosos do que esses outros 5. Mas também tem outras coisas aí. E eles fugiram, caíram nos poços de betume. E o que acontece em versículo 11? Tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, todo o mantimento, e foram. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, e os seus bens, e foram. Ou seja, pegaram, fizeram a festa, cataram tudo que tinha nessas 2 cidades. Isso é curioso que não menciona das outras, mas como Sodoma e Gomorra que estavam no comando dessa rebeldia, estavam no comando dessa batalha, eles que acabaram sendo realmente afetados. Tá? Então, a gente vê esse conflito. Rebeldia, a batalha, a fuga, eles caindo e Ló sendo preso. Aí vamos ver então a segunda parte. Que é a parte mais, vamos dizer assim, importante. Então, versículo 13. Então veio um que escaparam e o contou a Abraão, o hebreu. Ele habitava junto aos carvalhais de Mamre. O amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abraão. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, até o vale de Savé, que é o vale do rei. Então aí, vamos parar aí, essa é a segunda parte, a terceira a gente vai falar daqui a pouco. Aí a gente vê um que escapou da batalha, que conseguiu chegar até Abraão e contar a Abraão o que tinha acontecido. Abraão, aconteceu isso, e o teu sobrinho
foi preso. Ele está lá como prisioneiro de guerra. É curioso que Abraão, ele já era um homem avançado em idade e ele não pensou duas vezes. Ele juntou seus criados. E é até curioso que aqui na minha Bíblia está escrito armou os seus criados, mas na realidade no hebraico ele literalmente ele fala que ele juntou os seus servos treinados. Porque você lendo aqui, parece que ele pegou todos os seus servos e os servos dele eram 318, mas não. Na realidade ele pegou 318 dos seus servos que eram treinados. Ou seja, de todos os servos dele, que ele certamente tinha muito mais do que isso, esses eram treinados. Treinados onde? Treinados para a arte da guerra. Porque Abraão já era um homem com posses. E no lugar que ele vivia, ele tinha que ter pessoas prontas para defender as posses dele. Então era como se ele tivesse um pequeno exército pessoal. Ele era um homem rico. E ele pegou esses 318. E é curioso que não fala quantos soldados tinham esses outros exércitos, mas certamente tinham mais do que 318. Ele era um homem. Quantos soldados não tinham esses exércitos, esses reis? Eles outros eram reis, eram 4 reis que estavam se opondo aos de Sodoma. Mas ele perseguiu eles até Dan. Se você ver no mapa, hoje infelizmente eu não trouxe mapa, mas é uma distância considerável que eles tiveram que percorrer. Mais de 200 quilômetros de distância até o ponto da batalha. Não era perto. E ele perseguiu eles. Dividiu-se contra eles de noite. Ou seja, normalmente as batalhas aconteciam de dia. Mas ele foi à noite. Por quê? Porque sabia que a noite é um momento que eles estão mais vulneráveis, mais desprevenidos. Então ele, minoria, ele tinha que usar de artifícios para poder derrotar aqueles que estavam em maioria. Então, acho que já é a primeira diferença entre aquele exército de Sodoma e Gomorra, que foi ordenar a batalha numa área em que eles não tinham conhecimento e acabou sendo um desastre, contra Abraão, que tomou uma atitude rápida e de noite ele dividiu os seus servos treinados na arte da guerra e feriu e os perseguiu até roubar, que fica à esquerda de Damasco. Ou seja, foi uma perseguição também considerável. E que fala, e tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o povo. Ou seja, ele podia ter ido lá só para resgatar Ló. Mas ele não, ele resgatou a todos. E o rei de Sodoma depois foi ao seu encontro depois que voltou de ferir a Quedorlaomer. Então você vê, depois o rei de Sodoma, vamos dizer assim, arrematou a guerra, batalha. Mas depois que Abraão já tinha dizimado, e aí o rei de Sodoma vai lá para acabar então com o que tinha sobrado. Tá, então tudo isso é só para a gente entender realmente o contexto, porque a parte principal está nessa última parte aqui, a partir do versículo 18. Versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo,
que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me minhas pessoas e os bens tomo para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci Abraão. Salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte que toca aos homens que comigo foram, Aner, Escol e Mamre, estes que tomem a sua parte. Então a gente vê aqui Abraão se encontrando com dois reis. Um rei que até então não tinha sido mencionado, Melquisedeque. E o outro rei, de Berá, que era o rei de Sodoma, que está o nome dele lá no versículo 2, com uma posição diferente. Então a gente vai ver aí duas posições realmente totalmente diferentes. Um, na minha visão, representando Deus, e o outro também, na minha visão, representando o diabo. Caramba, pastor, rei de Sodoma aí. Mas, bom, a gente vai chegar lá no ponto dele daqui a pouco. Vamos ver primeiro Melquisedeque. Melquisedeque na realidade, uma das figuras mais misteriosas, realmente, do Antigo Testamento. E ele só é mencionado em 3 momentos na Bíblia. Além desse, lá no Salmo 110 e em Hebreus, capítulo 7. O que a gente sabe dele, diz no versículo 18, que ele era rei de Salém e também ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Sabe qual é essa palavra? Deus Altíssimo em hebraico? El Elyon. É o Deus Altíssimo. Na realidade, ele é como se fosse literalmente o Deus acima de todos os deuses. Então ele é o Deus dos deuses. É o Deus que está acima de todos os deuses. E é curioso que a raiz dessa palavra, Elion, a raiz é Alá. Curiosamente, que os muçulmanos falam Alá, mas Alá no hebraico significa subir. Então, é aquele que está no alto mesmo, e por isso que é traduzido como Deus Altíssimo. Mas não é só alto. Ele é o Deus que é o maior de todos. E, inclusive, Melquisedeque, aqui ele fala no versículo 19: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Essa palavra no hebraico também, canar, ela significa não somente possuidor no sentido de possuir, mas também no sentido de criador. Então é como se ele falasse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor e criador dos céus e da terra. Então, além dele ser o Deus acima de todos os deuses, ele é o possuidor e criador dos céus e da terra. Então, ao contrário dos outros deuses, por exemplo, Baal era um deus da natureza. Então, ele regia coisas da natureza. Então, o que Melquisedeque está falando aqui para Abraão é que o Senhor, ele está acima realmente de todos os deuses. E ele não é Deus, não é uma divindade de alguma coisa da natureza. Não, porque ele é o Criador dos céus e da terra. Ele está muito além disso, tudo isso que você imagina, Abraão. É isso que ele está falando para Abraão. E é a primeira vez que esse termo El Elyon aparece na Bíblia. E é a primeira vez que eu realmente creio que Abraão tem uma noção maior do poder de Deus.
Até então ele tinha um conhecimento de Deus. Ele via Deus, ele sabia que era um Deus acima de todos os deuses. Mas eu não sei se ele entendia a profundidade da grandeza de Deus. Isso a gente pode ver até no capítulo seguinte, que eu não quero entrar nisso, mas quando ele questiona Deus por que ele não tem um filho ainda, né? E no 15:2 ele fala: Senhor, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e mordomo da minha casa e Damasceno Eliezer. Então, ele ainda questionava, ele tinha, depois, capítulos adiante, ele até duvidava que ele ainda pudesse realmente gerar um filho, ele ou Sara. Tanto que depois ele acaba tendo Ismael, que não era o filho da promessa, e só 13 anos depois é que ele vai ter Isaac. Então ele precisava realmente ter um conhecimento maior do Deus que ele servia. Então vem esse Melquisedeque, rei de Salém, e que muitos entendem que essa rei de Salém é justamente o lugar onde é Jerusalém. Até mesmo pelo nome da cidade. E ele trouxe coisas bem significativas. Ele trouxe pão e vinho. E a gente sabe muito bem, aliás, agora em abril a gente vai ter a Pesach, e vamos estar celebrando aqui na Beit Lehem na sexta-feira, durante a ceia, que vai ser dia 21 de abril, 19 é quando começa, é a véspera de Pesach, mas nós vamos estar celebrando aqui na sexta-feira, 21 de abril. Sexta-feira é 21, não? 21 é domingo? Bom, eu vi no calendário hoje, então vi errado. Bom, na sexta-feira de Pesach. Então, depois a gente vai estar postando lá no site e no Facebook o banner, né? Mas o pão e o vinho é algo bem significativo. É algo que mostra, na verdade, para a gente que é cristão, a pessoa realmente do Senhor. E é algo que é muito visto mesmo no Pesach, na própria ceia. O pão e o vinho, como a gente inclusive viu hoje no estudo das religiões, é algo que realmente representa a pessoa de Cristo. E aqui fala que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Aí a gente pensa, poxa, mas espera aí, a Torá não tinha nem sido entregue? Os sacerdotes eles só vão vir depois, centenas de anos depois ainda. O povo ainda ia nascer Isaac, ainda ia nascer Jacó, ele ia indo lá para o Egito depois do nascimento do seu filho José. Eles ainda iam 400 anos ficar lá no Egito, depois é que eles iam sair, depois é que se ia Torá, depois que ia ser instituído, sim. Mas ele já era sacerdote, Deus Altíssimo. Então essa de que é necessário estar debaixo da lei entregue no Sinai, não, Deus já tinha uma aliança. Deus já tinha uma promessa, Deus já tinha um propósito muito antes da Torá ser entregue. A Torá foi uma manifestação, uma forma de trazer realmente um ensino ao povo, de colocar no papel. E às vezes as pessoas precisam ver aquilo escrito para poder realmente entender. Hoje precisa não só escrever, mas tem que desenhar ainda, né? Mas ele era sacerdote. E Melquisedeque, inclusive, ele mencionou. Vamos ver essas passagens que eu mencionei. Vamos lá ver. Salmo 110. Deixa marcado aí Gênesis 14. Vamos lá ver Salmo 110. O que fala o Salmo 110? Ele fala assim: Davi,
escrevendo: Disse o Senhor ao meu Senhor. Peraí, Davi tem um Senhor? E o Senhor, Adonai, falando esse Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Quem é o Senhor que está à direita de Deus? Mashiach, Yeshua, Jesus. Assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Ele já veio como servo, mas ele agora está assentado à destra de Deus, até todos os inimigos do Senhor serem derrotados. O Senhor enviará o cetro da fortaleza, da tua fortaleza, desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder, nos ornamentos de santidade, desde a madre da alva, tu tens orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira. Julgará entre os gentios, tu encherá de corpos mortos, ferirá os cabeças de muitos países, beberá do ribeiro no caminho, por isso exaltará a cabeça. Eu não vou pregar sobre o Salmo 110, mas a gente vê aqui muitas referências justamente à pessoa do Messias, que aqui fala: tu és um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. E é curioso que fala também de batalhas, mortos, feridos, de uma certa forma também relacionando lá aquela passagem que a gente leu agora de Gênesis 14, da guerra, da batalha, das nações sendo feridas. Mas aqui fala: tu és um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. É curioso que aqui Melquisedeque, ele era um sacerdote do Deus Altíssimo, mas aqui de quem está falando, fala que é um sacerdote eterno. O que eu acho belo da palavra eterno é que o eterno não tem nem começo nem fim. Então, e justamente segundo a ordem de Melquisedeque, Melech Tzadik, do rei justo. É o que significa o nome de Melquisedeque. E aí, no Novo Testamento, o único lugar do Novo Testamento que é realmente mencionado está lá em Hebreus, capítulo 7. Capítulo 7. Na realidade é mencionado lá no finalzinho também do capítulo 6, mas é um momento aqui em que fala mais no capítulo 7. No 6:20 fala: onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, ele já faz a conexão lá com o Salmo 110. E aí no capítulo 7 fala: porque esse Melquisedeque, que era rei de Salem, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salem, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Mas eu não vou ler o capítulo todo, e aí no versículo, por exemplo, versículo 17, ele faz referência justamente ao Salmo 110, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. E no versículo 21 ele repete:
mas este com juramento, para aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Então, voltar lá a Gênesis 14, a gente vê que esse Melquisedeque, rei de Salém, ou seja, e o escritor aos Hebreus, inclusive, traduziu Melquisedeque, primeiro rei de justiça, e depois rei de Salém, rei da paz. A gente sabe quem é a nossa justiça. A gente sabe quem é a nossa paz. É o Senhor Jesus. E Ele trouxe também pão e vinho. E abençoou Abraão. Lá, inclusive, em Hebreus 17, fala que somente o maior pode abençoar o menor. O menor não tem como abençoar o maior. E por isso, no versículo 20, fala que Abraão deu o dízimo de tudo. E ele reconhece, então, a Melquisedeque, a esse sacerdote, como maior do que ele. Ele tinha acabado de sair da batalha e na realidade, como eu falei, o próprio em Hebreus menciona que ele aparece assim, de repente, sem genealogia, a gente não tem informações sobre ele, mas depois da batalha, ele aparece para Abraão, traz para ele pão e vinho, uma palavra de bênção, e Abraão dá para ele o dízimo de tudo. Ele estava reconhecendo a autoridade de Melquisedeque. Ele estava sendo grato a Deus pela pessoa de Melquisedeque. Então a primeira coisa que ele fez depois da batalha foi realmente agradecer ao Senhor. Isso através do dízimo. Mas peraí, o dízimo só vem também lá na Torá? Não. Abraão já estava dando dízimo antes da lei, do ensino vir. Então, esse Melquisedeque, ele representa realmente a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus. Aí vem o segundo rei. Aí a gente não sabe se os três estão juntos, dá a entender que os três estão juntos. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me as minhas pessoas e o bem toma para ti. Ou seja, ele falou: não, me dá as pessoas e tudo que você pegou de despojo fica para você. E que Abraão fala para ele: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Ou seja, ele repetiu exatamente o que Melquisedeque tinha falado para ele. A bênção que Melquisedeque tinha dado para ele. E ele fala: não, eu levantei a minha mão ao Senhor. Ou seja, ele se comprometeu ao Senhor. Mas ele não é somente o Senhor. Ele é o El Elyon, ele é o Deus Altíssimo. Ele não é apenas o maior de todos os deuses, mas o possuidor e criador de todo o universo. Eu levantei a minha mão ao Senhor, jurando que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci Abraão. Então ele na realidade está falando: eu vou confiar o controle dos meus bens somente ao Senhor. Tudo que eu receber é somente o que Ele me der. E eu não vou tomar nada de você, para você não dizer que eu enriqueci Abraão. Mas sabe o que eu vejo isso na realidade como uma tentação. Berá, ele era de quem? Rei de onde? Sodoma.
alguns anos depois, o que iria acontecer com Sodoma e Gomorra? Destruído. E sabe qual é o nome de Berá? Berá, sabe o que significa? A origem é bem desconhecida porque é um nome de origem estrangeira, mas Berá significa filho do mal. Ele era o pai dele, a mãe dele deram o nome do filho como filho do mal. E ele era o rei justamente daquele lugar que em pouco tempo estaria sendo destruído. Aí vem a pergunta, pô, mas pastor, mas por que Deus usou Abraão logo para resgatar esse povo? Não deixava logo ele ser levado na guerra? Não, porque Deus tinha um propósito de dizimar eles. Se ele fosse levado lá para a batalha, sendo tomado como cativeiro de guerra, o que ia acontecer? Eles iam se espalhar pelo mundo. Eles iam se tornar como assim, missionários do mal. E Deus falou, não espalhe esse povo por aí não. Abraão, pega eles aí, bota eles lá de volta no lugar deles, que daqui a pouco eu vou destruir a cidade deles. E às vezes a gente não entende por que certas coisas acontecem. Por que a gente às vezes acaba tendo que, poxa, a gente vai ajudar lá o cara do mal, o filho do mal. Deus sempre tem um propósito. E a gente às vezes não entende. Abraão estava sendo usado para demonstrar o poder de Deus, para ele mesmo conhecer o poder de Deus. Ele ainda não conhecia o Deus Altíssimo. Precisou Melquisedeque chegar lá e apresentar a ele. Mas olha só a proposta maravilhosa de Berá, filho do mal, o rei de Sodoma. Dá minhas pessoas e os bens toma para ti. O que o diabo ofereceu lá para Jesus na tentação? Tudo que ele quisesse. De uma certa forma que Berá está fazendo a mesma coisa. Eu só quero as pessoas, o dinheiro tudo fica para você. Mas imagina só a cena lá do versículo 16 que a gente viu. Ele tornou a trazer os bens, tornou a trazer Ló, seu irmão e os seus bens, e também as mulheres e o povo. Imagina eles vindo lá pelo vale, e aquela multidão eram os 318 soldados, servos treinados dele, com todo esse povo, com todos esses bens. E quando fala de bens, não era coisinha pouca. Deviam ter gado, muito gado. O cara de toda a cidade, todos os bens lá da cidade de Sodoma e Gomorra. Muito gado, ouro, muitas coisas preciosas. E ele falou, olha, eu não quero nada disso, toma tudo para você, Abraão, você que resgatou a gente. Imagina, tá rindo, né? Mas imagina se fosse com você. Mas imagina se fosse com você, podendo multiplicar em várias vezes os bens, a riqueza que você já tinha. E aí, Abraão, jurei desde um fio até a correia de um sapato, eu não vou tomar coisa alguma de tudo que é teu, para você não dizer, eu enriqueci a Abraão. Ele tinha tido um contato com o rei da justiça. Ele não podia fazer alguma coisa injusta. Ele não foi lá com a intenção de enriquecer. Ele só foi lá, na realidade, com a intenção de, na minha cabeça, salvar o sobrinho. Mas Deus usou ele de uma forma tão poderosa que ele resgatou todo mundo. Pegou todo o despojo que eles tinham levado. E aí, contrabalanceando aí, eram dois reis. O rei da justiça e o rei filho do mal. A gente pode servir a dois senhores? Não. O Senhor lá, em Mateus 6, ele fala, ninguém
pode servir a dois senhores. Olha, vamos até abrir lá. Mateus 6. Que a gente falou algumas semanas atrás, inclusive. Versículo 24. Ele fala: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, que é traduzido em outras versões como as riquezas. É curioso que aqui em Gênesis 14, ele fala que não podeis servir a Deus e a Mamon. Em Gênesis 14, a gente vê a figura de Melquisedeque representando Deus. E aqui, a partir do versículo 21, o rei de Sodoma, o diabo, representando as riquezas. Vejam bem, a Bíblia não proíbe as pessoas a serem ricas. O problema é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a causa de todos os males. E ainda mais esse tipo de dinheiro. Dinheiro ilícito, dinheiro que não é justo. Como a Silvia falou, dinheiro da propina. E Deus não muda. Lá no próprio livro de Hebreus, também no capítulo 13, fala: Deus é. Vamos lá. Por mais que a gente saiba de cor, é sempre bom a gente ver na própria Bíblia para as pessoas terem acesso. Depois falar: não, o pastor me mostrou, está ali. Ó. Aí a pessoa sabe onde está. Não é só porque o pastor falou. Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Por quê? Porque Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o El Elyon, o Deus Altíssimo. Ele é o Rei da Justiça, o Rei da Paz. Ele que nos traz o pão e o vinho. Então a gente precisa realmente ver na nossa vida e ter a certeza de que a gente serve ao Deus Altíssimo, o Deus dos deuses, o Deus que está acima de todo Deus, aquele que é possuidor e criador dos céus e da terra, e que Ele dispõe desses bens da forma como Ele quer. Ele dá e tira quando quer, para quem quer. Ele tem o seu tempo. Tirou de Ló por um tempo. É curioso que a gente não tem muitos detalhes do que acontece com Ló nesse momento. Depois a gente vai ver lá Ló sendo um dos juízes lá de Sodoma. E pela intervenção de Abraão, ele tem a chance de sair com a sua família, porque Deus ia matar todos, não ia sobrar nem Ló e a sua família. Mas ele só sai com a mulher e com as filhas. A mulher vira aquela estátua de sal. E as filhas acabam embebedando ele, tendo sexo com o pai e gerando dois povos que depois se tornaram uma provação para Israel. Então, às vezes a gente se pergunta por que a gente vai intervir
nos planos de Deus e a gente acaba vendo. Você vê, para que Abraão foi pedir, né? Para salvar alguém? Não, o propósito de Deus era matar mesmo todos. Salvou o sobrinho e acabou criando toda a confusão. Semana passada meu filho ia pregou lá na igreja dele sobre Manassés. Manassés é um exemplo. Ezequias estava doente. Deus falou que ele iria morrer. Ele pediu uma oportunidade a Deus. Deus deu para ele mais 15 anos. E justamente nesse período de 15 anos é que nasce Manassés e que fala lá que foi o pior dos reis de Israel, ao ponto de sacrificar os próprios filhos ao Deus lá, Moloque. Aí a gente entende por que a gente às vezes pede para Deus prorrogar certas coisas e misericórdia, quando às vezes a gente parece que quer parecer mais justo, mais misericordioso do que Deus. Não, Deus é o Deus da misericórdia. A Ele pertence as decisões. Então muitas vezes a gente quer intervir. Isso não estava nem previsto eu falar, mas Deus está no controle de tudo. Mas o que eu quero deixar aqui para vocês é que Deus, como Deus Altíssimo, é Ele que controla tudo. Todas as coisas estão debaixo da sabedoria, do poder e do controle dele. Ele que é o Deus Altíssimo, possuidor, criador dos céus e da terra. Então não há nada que seja difícil ou impossível para ele. E a gente precisa ter a certeza de que estamos servindo ao Deus da justiça, o Deus da paz, ao Senhor Jesus Cristo, e não cedendo às tentações que muitas vezes o diabo vai usar o filho dele, um filho do mal, para nos ofertar coisas que não nos pertencem. Coisas fáceis, e que por causa disso a gente tem visto tantos políticos, governadores, presidentes sendo presos aqui no nosso país. E ele não quis nada, Abraão. Ele falou, também não tinha que fazer, salvo tão somente o que os jovens comeram. Já comeram mesmo, o que vai se fazer, né? E a parte que toca aos homens que comigo foram, Aner, Escol, Imã, e eles que tomem a sua parte. Ou seja, se esses quiserem, ele nem fala se eles receberam alguma coisa, se esses quiserem, eles peguem a parte deles, mas eu não quero nada. Então, que a gente pratique também isso na nossa vida e permita que o Senhor seja o que controla a nossa vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Te agradecer, Senhor,